cabeça. Só falar de vírus aqui no meio, vocês não ligam não, tá? Gente, de manhã a gente estava trabalhando a parte de anatomia e a gente estava ali bem focado naquela ideia dos tecidos, né? Trabalhei com vocês a ideia dos meristemas primários. Eu lembro que eu te disse, tinha o meristema apical, virava os meristemas primários, até falei para você comparar com ectoderme, endoderme, mesoderme ali. Trabalhamos a protoderme e o tecido adulto derivado, que era epiderme. Depois entramos no meristema fundamental, que é o meristema primário, e os tecidos adultos derivados dele, que foi quem? Parênquima, colênquima e esclerênquima. Lembrando que vira e mexe esses três aparecem juntos, mas o parênquima, por exemplo, a gente vai avançar hoje, ainda a gente entra nos órgãos já mesmo, falando da estrutura todo do órgão, eu sabia que tudo quanto é órgão, fala, isso aqui tem parênquima, isso aqui tem parênquima. Por isso que ele é o tecido mais abundante. Sempre tem ali a pegadinha que fica, porque o parênquima, lembra que ele se diferencia, se tem o clorofiliano, o amilífero, o airífero e tudo mais, colênquima é colênquima, esclerênquima é esclerênquima. Por isso que muitas vezes o exercício tenta fazer confundir os dois. Aí lembra, colênquima ele tem resistência, então ele é aquele difícil de quebrar, e o esclerênquima, por ser lignificado, ele é duro, rígido e morto. Bem? E aí o que a gente segue? A gente avança agora, a gente já trabalhou o meristema fundamental e seus derivados, já trabalhamos a protoderme e seus derivados, falta a gente trabalhar quem? O procâmbio e os seus derivados. Eu acredito que no termo de incidência, quantidade de cobrança e tudo mais, e não é nem da parte específica, assim, ó. Porque tava até, toda hora que eu tô pegando, né, fazendo material, vendo a aula, alguma coisa, eu sempre dou uma olhada nos exercícios mais recentes, né, até para ver, vamos dizer assim, a incidência de como vai mudando. Isso é uma coisa que faz um tempo que não aparece, é cobrar essas estruturas, tipo assim, tubo crivado, traqueídeo e tudo mais. Não que não cobre, mas caiu muito. Antigamente isso era um terror, né? Mas mesmo assim, xilema e floema caem muito. Mas cai, vamos dizer assim, na parte mais legal, né? Que é justamente cobrar assim, o que ele faz, como que ele transporta e coisas do tipo, tá? Então, quando a gente fala do procâmbio em si, o procâmbio ele vai originar o que, gente? Xilema e floema, tá? De todos que a gente falou agora, se você pensar, pensa quantas vezes você viu uma questão de epiderme, de colênquima, de parênquima, de esclerênquima, e veja quantas vezes você viu uma questão de xilema e floema, tá? Então, aquela questão de eu falar para vocês de sempre dar uma prioridade. Estamos falando de um tecido que é prioridade. Então, o xilema aqui, ó, é um tecido adulto. E aqui eu vou frisar aquilo que eu falei para vocês. Vou chamar este cara aqui de xilema primário. Por que xilema primário? Para ficar claro para vocês que ele está derivando do tecido primário, que era ninguém mais, ninguém menos do que o procâmbio. Meus lindos, você já sabe, o xilema é mais centralizado, o floema é sempre mais lateral, tá? E algo que tem que ficar claríssimo e óbvio para vocês é justamente o que esse cara faz. Esse xilema aqui, o grande papel dele é a condução do quê, gente? Da seiva bruta. A seiva bruta, ela também pode ser chamada de seiva inorgânica. Por quê? Porque é toda aquela parte que você aprendeu na bioquímica dos compostos inorgânicos. Água e sais, tá? É isso que ele pega ali. E essa seiva bruta, essa água e sais, ela entra na planta por onde? Ela entra na planta pela raiz. E a partir da raiz, ela vai ser levada para os outros órgãos. Então, quando você pensa nessa seiva bruta, é interessante você pensar que a condução dela vai sempre da raiz, certo? Para os outros órgãos da planta. Então, vai para o caule, passa para as estruturas do caule, passa para as estruturas da folha, passa para as estruturas de fruta e para tudo quanto é lugar. Mas, principalmente, o que eu quero que você pense, o órgão aqui que o vestibular vai te cobrar, gente. Vamos pensar assim, ela passa por esses lugares, mas quem que é o órgão que vai usar isso aqui de fato? A folha, tá? Então, eu quero que você destaque, vou até trocar a cor aqui, ó, vou colocar aqui do lado, tá? Você tem os órgãos como um todo, ela passando, porque eu já vi uma questão que falava assim, a seiva bruta não passa. Não, ela vai passar ali direto, não tem como. Gente, como que ela sai da raiz e chega na folha sem passar por dentro do caule, né? Mas eu quero que você entenda que o seu foco aqui, ó, ela chegando onde? Na folha. Porque a folha que vai pegar isso aqui vai trabalhar na construção, na transformação disso aqui na seiva orgânica. A partir de qual processo? A partir da fotossíntese, obviamente. E o que mais assusta vocês normalmente são essas estruturas aqui, ó. Que são algo que assim, a gente generaliza e chama de células condutoras. Entendeu? Então você tem as chamadas células condutoras. Estas células condutoras, elas podem ser de dois tipos. E aqui você tem que ficar esperto. É o seguinte, tem um dos tipos que acontece em pteridófita, acontece em gimnosperma e acontece em anjo. E o outro dos tipos só acontece na angiosperma.
Tá? Então, esse é o grande diferencial. Você tem duas categorias, você tem dois tipos de célula condutora. Como o próprio nome já te sugere, célula condutora, ela vai fazer o quê? Conduzir essa seiva. Então, pensa comigo aqui, ó. Vamos simplificar isso, tá? Raciocina aqui. Quem forma isso aqui? As chamadas células condutoras. Essas células condutoras podem ser daqueles dois tipos. Você tem ali as traqueídeas e você tem os elementos de vaso. Observa aqui, dá uma olhada no slide, quem está de casa acompanhando, tá? Esse num tom mais azul seria a traqueíde, tá? Que é o mais alongado e mais fino. Esse mais da lateral direita, num tom meio pastel aqui, bege, seja lá como você queira chamar, esse seria o elemento de vaso. Então você tem dois tipos de células condutoras aqui. Mais uma vez, vou dar destaque, vou trocar a cor para ficar marcado aqui para vocês. Você tem os elementos de vaso ou células de vaso ali, condutoras. Perdão, células condutoras do tipo de traqueídeas e você tem as células condutoras do tipo elementos de vaso, tá? Professor, por que ter dois tipos? É uma evolução, gente. Esse segundo tipo aqui, ó, elemento de vaso, só a anjo tem. Então, aquele do cantinho lá que você está vendo, só a angiosperma tem. Os outros todo mundo tem. Então, se eu quisesse trabalhar a questão de evolução, eu ia falar assim, ó, desde Pteridófita a gente tem xilema. Mas esse xilema vem melhorando, vem evoluindo? Sim. Quem tem o melhor xilema? A angiosperma. Essa é a ideia. Às vezes você fica pirado, às vezes, cara, antigamente você olhava, tinha que explicar como funciona, as placas, os cortes. Gente, hoje em dia o cara quer saber da questão evolutiva. Tá? Essa é a ideia. O que ficou, na minha opinião, mais legal. Então, esse aqui é melhor. Se você observar, olha lá a traqueíde, que é o mais azulzinho. Ele é alongado e a ponta é fechada. Entendeu? Quando você vai para o elemento de vaso, repare, tá? Não é que está cortado só na imagem, a ponta é aberta. E ele é mais chato, mais largo, entendeu? Ou seja, ele conduz essa seiva ali numa velocidade muito maior. Então, essa estrutura do elemento de vaso, gente, ela é muito melhor. Ou seja, ela trabalha com transporte de seiva ali mais eficiente. Por que ele é mais eficiente, professor? Porque ele é mais rápido, obviamente. Como essa seiva ali é só puxar da raiz e levar para a folha, você não tem que processar, o que interessa para a gente? Velocidade, é claro. Então, nós temos aqui esse elemento de vaso sendo um transporte mais rápido, enquanto que a traqueíde, ele é um transporte mais lento. Beleza? Dúvida até aqui, gente? Tudo tranquilo? Tudo de boa? Além disso, que eu falei até para vocês agora há pouco, no meio disso aqui, misturado para dar sustentação, vai ter o quê? Parênquima, para variar, e fibras, tá? Então, no xilema, além dessas coisas aqui, se ainda encontra fibras e células parenquimáticas. Entendeu? Então, você encontra essas duas coisinhas aqui, ó. Ah, professor, mas para que servem essas coisas? Sustentação, gente, suporte, apoio, preenchimento de espaço, o que o parênquima tanto sabe fazer, tá? Tem papel funcional aqui, professor? Não, não tem. Quem que te interessa? Quem tem o papel funcional? As células condutoras e os seus dois tipos aqui que estão destacados para vocês em verde. Professor, se o cara quiser me cobrar uma questão específica hoje de xilema, o que que é? Te perguntar esses nomes aqui, quem tem e a eficiência delas. O específico está aqui, ó. A parte difícil disso aqui está aqui, gente. De verdade. E não é, pode buscar, você sabe, vocês vivem fazendo questão, você faz 1 milhão de questão, pode buscar quantas questões nos últimos tempos que você teve que enfrentar e tinha que assinalar ou pensar no nome traqueíde, por exemplo. Tá? Ainda bem que reduziu bastante isso aqui. Tranquilos? Se você entende o xilema, fica muito fácil e óbvio que você vai entender também quem, gente? O floema. A gente trabalha aqui, então, ó, o nosso também chamado floema primário. Esse floema primário, você vai seguir a mesma linha de raciocínio, coisa prática e fácil. Começa pensando, já vou mudar para vocês verem as imagens, as estruturas dele aqui, ó. Tá? Quando você pensa no floema primário, mais uma vez, ele trabalha com seiva. Esse cara aqui, ó, trabalha com a seiva elaborada. O que é a seiva elaborada? Também é chamada de seiva orgânica. Por que orgânica? Porque ela é produto do que era a seiva mineral, a seiva inorgânica, e foi transformada ali a partir da fotossíntese. Então, por que essa seiva tinha que chegar na folha? Ela chega lá na folha para a folha fazer o quê? Processar isso, trabalhar a fotossíntese. Lembra que precisa de água para a fotossíntese? Terminou, produziu os carboidratos, produziu a matéria orgânica, taca nessa seiva e agora devolve para o resto. Então, quando a gente tem isso aqui, mais uma vez você vai ficar esperto assim, ó. Eu vou colocar a folha.
Mas lembra, a gente discutiu inclusive isso hoje de manhã, algumas plantas, especialmente quando estão crescendo, elas podem ter outros órgãos fotossintetizantes. Então uma planta que tem um caule fotossintetizante, por exemplo, ela também consegue produzir seiva elaborada e mandar para o resto. Tá? Lembra, o Cris ele fala assim, cara, sempre que você não cair nessa pegadinha, nessa besteira de pensar só na folha, lembra do cacto. O cacto é sempre um excelente exemplo. A seiva elaborada do cacto vai vir da onde? Da folha? Não, quem vai produzir ela é o caule. Tá? Então vamos pensar aqui, ó. Eu vou colocar, em vez de folha, eu vou colocar órgãos fotossintetizantes. E da onde para onde vai essa seiva, gente? Para o resto. Agora eu posso usar de modo genérico aqui, ó, os demais órgãos. Tá? Então, pegando numa planta clichê trivial, o que você vai trabalhar? Você está tirando ali a seiva orgânica, a seiva elaborada da folha, aí você manda para o caule, você manda para a raiz, se tiver fruto, você manda para o fruto, para o que tiver precisando. Flor, se ela tiver florescendo, tá? Você distribui para todo mundo, porque essa seiva aqui, gente, que vai levar a energia. Essa seiva que vai conduzir ali, não a energia, né? A matéria, o nutriente para fornecer, para essa planta criar energia a partir da respiração celular. Tranquilos? Observa, você tem a estrutura ali, na minha opinião, que mais fácil ainda, porque você tem um tipo de estrutura e a outra, ela é, vamos dizer assim, não associada à condução, é a mesma coisa. Quem é o nosso destaque? Ali se chamava de células condutoras, aqui você vai chamar do quê, gente? De células condutoras. Então aqui você também tem as células condutoras. Essas células condutoras, ali no desenho, se você tiver em casa aí, ou quem está aqui, são esses retângulos gigantescos aqui, ó, tá? Você está vendo esses retângulos gigantescos? Muitas vezes eles são chamados de elementos de tubo crivado ou simplesmente tubo crivado, tá? Vou fazer o mesmo esquema, assim cria uma ideia de um padrão e fica fácil para você sempre trabalhar esses dois comparados. Vou colocar aqui no vermelho, tá? Então você tem ali, ó, o elemento de tubo crivado. Meus dedos, por que crivado? O que é um tubo crivado? É um tubo, ó, no desenho, ó, vou fazer aqui, tô vendo alguns de vocês espremer o olho para enxergar ali, precisei no oftalmo, viu, gente? Ó, verde também não ajuda muito, né? Vou melhorar esse aqui, ó. Ó, pensa no seguinte, como se eu tivesse um retângulozão aqui, gigantesco, eu vou dividir em dois pedaços, tá? Pensa assim, ó, antes de eu vou mexer nisso aí, então não copia esse aqui ainda não, tá? Isso aqui são duas células, são dois elementos de tubo crivado, um localizado um do lado do outro. Uma das grandes características, olha lá no desenho, tá um buraco, entendeu? Tá um buraco. Por quê? Porque esse cara perde tudo. Cara, ele perde núcleo, entendeu? Ele perde estrutura de complexo Golgi, ele perde ribossomo. Alguns deles aqui, cara, mas perde tudo que você pensar mesmo. Fica só o citoplasma, só a espação. E por que é tubo crivado? Ó, porque ele tem alguns crivos. Entendeu? O que seriam esses crivos aqui, gente? Buracos. Tá? Esses buracos aqui, ó, vão permitir a conexão de um tubo com o outro. Alguns exercícios, eles vão lá, trazem isso aqui, só para assustar o aluno, traz o desenho, aí puxa uma flecha aqui, ó, dessa parte. Essa parte aqui, aí ele vai lá, puxa uma flecha e chama isso aqui de placa crivada. Tá? Gente, a placa crivada é só a parte da conexão entre um tubo e o outro, e é onde está o crivo, de fato. O crivo é o buraco, tá? E isso aqui, meus amores, ó, vai permitir a seiva transitar. Entendeu? É assim que ela passa, é um coladinho no outro, um coladinho no outro, um coladinho no outro. É como se eu falasse para vocês, ó, imagina o seguinte, imagina, hoje tem poucos de vocês, ninguém tá com, tem um álcool aqui, serviria, né? Imagina o seguinte, que eu pegue várias garrafas dessa aqui, tá? E eu queira montar uma estrutura de armazenamento gigante com essas garrafas. Só que o tamanho da garrafa é limitado. Aí o que eu poderia fazer, gente? Emendando uma na outra. Só que para isso, para a água passar de uma para outra, eu tenho que furar o fundo. Eu tenho que fazer uma conexão. É isso. Pensa que cada estrutura dessa é um elemento crivado ali e você tem esse furo para fazer a conexão. Beleza? Nesse contexto aqui, esse elemento de tubo crivado, o que eu quero que vocês entendam? Aqui, ele é a célula condutora. Só ele. Tá? Mas não tem outra célula? Já ouvi falar. Já. Ela é importante, mas ela não faz condução. Então, a célula condutora aqui é o elemento de tubo crivado. O que eu quero que você se ligue e pense em relação a isso? Cara, eu espero que tenha te chamado a atenção que ele é vazio.
Porque não tem nada. Então o metabolismo desse cara aqui vai existir, gente? Não, esquece. Observa no desenho ali, deixa eu pegar uma outra cor para sinalizar para vocês. Observa no desenho que esse cara ali, gente, o que ele tem, ó? Ele tem uns anexos aqui do lado, ó. Tá? Ele tem umas célulazinhas anexadas ali do lado. Essa é a outra célula que eu vou te falar. O nome mais sugestivo que esse não tem. A célula é chamada de célula companheira. Tá? Por que essa célula é chamada de célula companheira? Gente, adivinha. Porque ela tem que acompanhar esse tubo e dar para esse tubo justamente o que ele não consegue fazer. O que ele não consegue fazer é o metabolismo. Então é ela quem faz o corre para ele de nutriente, de substância, de tudo que ele precisa. Entendeu? Então esta célula companheira, ela é importantíssima. Repara, não vou colocar ela em verde, tá? Ela também faz parte aqui do processo, da estrutura. Então nós temos as células companheiras, e além dessas células companheiras aqui, para fechar, para você ver como que é tudo repeteco, eu estou insistindo nisso para vocês desde o começo, nós também temos aqui, ó, fibras e células, o quê? Parenquimáticas. Para bater certinho com tudo que se pensou e observou ali do padrão do xilema. Então, nós fechamos com a fibra e com as células parenquimáticas. Beleza? Essas células companheiras aqui, então, ó, entendam, elas são essenciais para a manutenção, para a sustentação desses elementos de tubo crivado, tá? Sem essa célula companheira, meu lindo, olha essa aqui, olha que coitado, essa desgrama aqui, ó. Ainda que vocês estão de longe, de repente você vai ver, mas, cara, resta um restinho, fica só um restinho do citoplasma aqui do lado. Cara, isso aqui é um buraco. Ah, mas por quê, professor? Porque ele tem que ser eficiente para passar a seiva. Só que você precisa manter essa célula. Essa célula ela não é morta, igual a do xilema, tá? As células do xilema, gente, elas são células mortas. As células do xilema, essa é a grande diferença que eu vou discutir agora com vocês para a gente fechar. Essa ideia que eu quero que vocês pensem aqui, ó. Sem a célula companheira, o elemento de tubo não sobrevive, tá? E aí, onde que a gente fecha, eu faço o link. Sendo que uma das coisas mais óbvias que você já sabe é justamente um ser vivo e o outro não, tá? Mas eu quero que você fique esperto nisso aqui, ó. Gente, aqui nós temos os nutrientes necessários e a energia, tá? E aí, o que o vestibular gosta de fazer para pegar o aluno mais perdido ali, ó? Ele vai lá e te fala que ele te conta que essa célula aqui, ela não tem núcleo, não tem nada. Tá? O elemento de tubo crivado, ele te conta que não tem núcleo, não tem nada. Beleza. Aí, com isso, ele quer que você chegue à conclusão que esse tecido é o morto. Porque como que uma célula vai sobreviver sem o núcleo? Entendeu? Mas não, ela está sendo sustentada. Tá? Agora, meus amores, guarda isso, presta bem atenção. Esse cara aqui, ó, não tem lignina. Ah, então nós não lignificamos. Este cara aqui tem lignina. Se esse cara tem lignina, o que acontece com as células? Falamos isso hoje cedo, ficam permeabilizadas e acabam o quê? Morrendo. Já era, tá? Então, quando você pensa nesse... Nossa, mas o xilema ele parecia tão mais... Pois é, né? Pra você ver como que o desenho aqui, ele simplesmente, né, engana vocês. Ele parece muito mais vivo aqui, esse pedaço aqui, né? Mas no final das contas, ele está morto, tá? Lembra que eu te falei que a gente tem 3 tecidos mortos: esclerênquima, xilema e suber. 2 já foram, tá? Inclusive, os alunos muitas vezes usam um macete lá, ó, usam o SEX, tá? Para se lembrar disso. Suber, esclerênquima e xilema. São os 3 tecidos mortos. 2 por lignina e 1 por suberina. Beleza? Tranquilo, gente? Dúvida em relação a isso aqui? De boa? Deu para compreender? Com isso, preste atenção. Às vezes o aluno fica com medo. Assim, você sempre tem a ideia de que tudo que avança, tipo assim, do primário para o secundário é mais difícil. Entende? Na minha opinião, o mais complexo, que tem mais informações, são os primários. E a gente terminou os tecidos adultos primários. Mesmo porque metade dos secundários é quem, gente? Xilema e flema de novo. Ou seja, você não vai ter que aprender de novo o que é xilema e flema, só a posição. O que você vai ter que entender é a posição deles. Beleza? Tranquilos? Podemos avançar para os tecidos adultos de meristema secundários? Tem dúvida? Não entendi. Essas células companheiras, na verdade, elas participam assim. Você fala assim, ô Maria, você está me perguntando de todas as plantas, do tipo assim, pteridófita, todos os grupos, é isso que você está querendo dizer? Manda aí para mim. Isso, tem sim.
tá? O que nós temos ali é a diferença. Você fala assim, professor, mas não tem diferença, né, do floema, porque, ó, a gente discutiu e eu deixei claro uma diferença do xilema, da angiosperma para as demais, tá? Talvez, não sei se é isso que motivou sua dúvida, Maria. Não tem diferença entre o floema também? Tem, sabe qual que é a diferença? Essa placa crivada aqui, ó. A da angiosperma, que é desse jeitinho, perfeita. Dos outros, ela não tem esses crivos desse jeitinho. É um tubo crivado, mas mais nas pontas. No meio aqui, você não tem essas placas tão perfeitas, tá? Então, isso é bem mais específico. Mas as células companheiras estão ali. Lógico que da angiosperma, as células são melhores. Beleza? Tranquilos? Dúvida, pessoas? Posso apagar esse ponto aqui? Tranquilos? Muito bem. Então, ó, a gente avança, segue aí na saga dos tecidos adultos, tá? Só que agora, o que a gente vai falar? Dos tecidos adultos que derivam de quem, gente? Que derivam do meristema secundário. De manhã eu mostrei um esquema que eu montei para vocês ali no slide, e eu te disse que o meristema secundário, você tinha dois tipos ali, ó. O câmbio secundário, ou câmbio vascular, ou câmbio fascicular, você tem 3 nomes para chamar ele, tá? E você tinha um outro chamado de felogênio. Eu te disse que esses tecidos, só para retomar, tá, da parte da manhã que a gente trabalhou, os tecidos, o felogênio, tá, e o câmbio, mas especialmente o felogênio, ele vem da desdiferenciação do parênquima. Então você tinha um tecido que já tinha virado parênquima, tá, o meristema fundamental virou parênquima, ele trabalhou com parênquima, um dia ele falou assim, quer saber, cansei, tá? Vou voltar, vou regredir um pouquinho, dar um passo atrás, porque eu quero virar outra coisa. É mais ou menos alguém que foi lá, fez uma graduação, ou parou no meio de uma graduação, porque não estava gostando, ou que não quer exercer aquilo. Pô, eu vou voltar, vou estudar um pouquinho, porque eu quero prestar outro curso. Seria isso. Então ele está se desdiferenciando para se tornar algo depois diferente, certo? E aí, a partir disso, a gente tem esse felogênio sendo transformado, não sei se você lembra de manhã, o felogênio vai originar o quê, gente? Feloderme e suber. Tá? Como ele faz igual o câmbio ele fica fazendo isso aqui, ó. Lembra que eu falei de manhã? Xilema para cá, floema para cá, xilema para cá, floema para cá, e fica trocando, por isso que a gente chama de câmbio. Tá? O felogênio, como ele fica trocando também, feloderme para cá, suber para cá, feloderme para cá, suber para cá, a gente pode chamar ele de câmbio da casca, beleza? A gente trabalha agora com o suber. Gente, o suber ele é conhecido, tá? Vamos dizer assim, ele é extremamente famoso, tá, nesse ramo. E aí, o que eu quero que vocês entendam? Quando você pensa nessa estrutura, aqui eu estou te mostrando, nesse corte, esse corte é muito bom para você conseguir entender, cara. Esse corte é muito bom. Porque aqui ele mostra uma planta que está apresentando um crescimento secundário. Então, lembra, os tecidos adultos derivados do meristema secundário, eles são tecidos que estão levando a planta a um crescimento secundário. O que seria esse crescimento secundário? Ela está crescendo em espessura, ela está alargando. Ou seja, o negócio que era uma haste fininha começa a virar um caule de verdade, começa a virar um tronco. Quando você observa aqui, cara, você consegue ver tudo que a gente trabalhou dos tecidos. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, mesmo quem está distante aí conseguir ver, você tem 2 camadas em 2 tons de azul diferentes. Aqui depois você tem 2 tons aqui, né? Vamos dizer assim, meio que beirando o vermelho e o rosa. Os 2 tons de azul diferente já estão te mostrando xilema primário e xilema secundário. Os 2 tons aqui beirando o vermelho ou o rosa estão te mostrando os floemas primário e secundário. E olha quem está aqui no meio, gente, entre um e outro. Por isso que eu falei que ele joga para um lado e para o outro. Está o câmbio. Então, esse traço marrom aqui seria o câmbio. Então, o câmbio joga floema para um lado, tanto primário quanto secundário, e aí depende se a gente está falando do pró-câmbio ou o câmbio. Aqui, como ela teve crescimento secundário, o pró-câmbio, ó, já era. A gente trabalha só com os floemas secundários, tá? E xilemas secundários. E aqui, quero que você dê uma olhada, você está vendo essa risca bem próximo da casca aqui, ó, essa risca mais fininha, que você está vendo? Marrom aqui no meio. Esse é o felogênio. Ele vai fazer, por isso que ele é chamado de câmbio da casca, mesma coisa. Ele vai tacar um tecido para um lado dele e outro para o outro. Um tecido para um lado e outro para o outro. Para dentro, ele taca quem? A feloderme. E para fora, ele taca o suber, que é o mais famoso de todos, tá? Desses derivados do felogênio. Então, o que a gente entende aqui, meus amigos? Nós temos o meristema secundário, que são os chamados laterais, ou seja, porque a planta está crescendo em lateralidade. E a partir disso, o que é o seu grande foco aqui? Discutir os tecidos adultos. O que a gente vai trabalhar aqui, então? Suber, tá? Feloderme
e duas particularidades que mudam ali, duas coisinhas que acabam mudando do floema e do xilema. Ou seja, floema e xilema você não precisa mais aprender as células, porque não muda, tá, gente? Do floema primário para o secundário não muda as células, do xilema primário para o secundário não muda as células. O que muda é a organização de algumas coisas e o quanto que eles vão durar, beleza? Vamos lá. Trabalhando com Suber. Meus amores, toma cuidado com a coisa. Suber, normalmente, ele é chamado, vamos dizer assim, de um modo geral. E muitas vezes, gente, é até professor. Fala assim. E a gente fala, não é porque, assim, se eu ouvir um professor falando isso, não é que o cara não sabe. Não, é que é no automático. A maneira mais fácil da gente pensar e lembrar. A gente fala assim, o Suber é a casca. É mais ou menos, sabe qual é que é a linha de raciocínio que quero que você pense? É mais ou menos falar assim, a epiderme é a pele. Deu pra você entender? O Suber, ele é a primeira camada da casca. A epiderme é a primeira camada da pele. Então pensa que a casca é tipo sua pele. Então ela é formada de camadas. O Suber é uma delas. O filogênio é outra. A filoderme é outra. E há autor que considera, inclusive, que o floema faz parte da casca. Entendeu? Sabe por quê? Porque a filoderme, o papel da filoderme, gente, é colar essa estrutura da casca no floema. Tanto é que quando se puxa a casca da árvore, você arranca o floema e faz aquele anel de casca, ou anel de cinta. Entendeu? Essa é a ideia que eu quero que vocês tenham. Mas o trivial é chamar o quê? Todo esse contexto, todo esse conjunto de casca. Mas o nome... Sabe, quer ver um que talvez é mais fácil vocês lembrar dessa ideia? Quando você vê o fruto, aí você lembra do fruto, você tem mesocarpo, endocarpo, epicarpo. Tá? Então você pensa ali, toda essa estrutura do fruto, beleza. Posso chamar tudo de fruto. Mas o termo técnico, às vezes aparece na prova, seria o quê, gente? O pericarpo. Mesma coisa aqui. Se eu juntar Suber, filogênio e filoderme, eu posso chamar de casca. Mas o termo técnico seria periderme. Tá? Então, se aparecer um exercício falando assim, a periderme, só, opa, periderme é casca. É o nome técnico que eles vão dar para casca. A gente discute nesse momento, então, a primeira das camadas aqui. Que seria quem, gente? O Suber. Meus amores, o Suber recebe esse nome por conta do quê? Da suberina. Se você observar aqui, tá? Esse cara, obviamente, ele vai derivar do filogênio, a gente está batendo em cima disso, tá? E esse cara, ele vai cercar não só o caule. Planta que tem raiz com crescimento secundário, ele cerca também a raiz, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam, gente, primeira coisa, ele deriva de quem? Deriva do filogênio. Derivou do filogênio, ele é o mais externo. Ah, então, primeira coisa relevante aqui também. Ele é o mais externo de todos. Sendo o mais externo, ele é o mais externo estando onde, gente? No caule e nas raízes. Então, esse cara apresenta-se nesses dois lugares. Embora, na maioria das vezes, a gente só lembra da onde? Do caule, né? Porque é o visível, é o que a gente trabalha ali. E esse cara, ele é diferente da epiderme. Uma coisa que às vezes o aluno fica meio perdido, repara que naquela imagem que eu mostrei anterior, você tinha, por exemplo, convivendo junto ali o xilema primário e o secundário ainda. Entendeu? Mas se não tem convivendo junto, o Suber e a epiderme. Surgiu o Suber e a epiderme desaparece. Então ele substitui a epiderme. Esse cara substitui a epiderme. E hoje de manhã eu te disse que a epiderme era feita de uma camada de células. Esse cara aqui são várias, tá? Então é um revestimento muito mais forte, gente. Esses caras aqui, ó, então eles são várias camadas. E essas várias camadas que nós temos aqui, o que eu preciso que vocês pensem nela? Ela apresenta uma substância altamente hidrofóbica ali, tá? Tipo um verniz, que é a chamada suberina. Por isso que ele se chama de Suber. Essa suberina vai fazer o que com esse cara? Matar. Tá? Então essas várias camadas de células, tá? Eu coloquei várias camadas, não coloquei de células, né? Vou colocar aqui embaixo, de células, e aí, ó, eu ia falar para você frisar, mas quando eu estou colocando aqui embaixo, sobrou espaço, vou tacar aqui, ó. Várias camadas de células mortas, graças à suberina. Beleza? Professor, desses secundários aqui, entre Suber e filoderme, mas sem dúvida, você vai ver que filoderme não tem nem o que a gente falar, praticamente. Entre Suber e filoderme, mas sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, esse cara aqui é o mais impactante. Meu lindo, para que a planta vai investir num monte de camada em volta dela? Adivinha, né? Proteção. Claro. Lembra dos seus tecidos epiteliais? Você tem tecido epitelial simples fragmentoso. Ele não está atuando na proteção propriamente dita. Tá? Ele protege, óbvio, né? Mas não é o intuito desse. Quando você vai para um tecido tipo epiderme, o mais externo, ele é o quê, gente? Ele é estratificado. É essa a ideia. Então, se eu estratifico isso aqui com várias camadas, o que eu quero que você pense, gente? Esse tecido aqui, ele atua especialmente
na proteção dessa planta, tá? Atuando nessa proteção, eu te disse que a suberina ela é altamente o quê, gente? Hidrofóbica. Então ela impermeabiliza essa planta também, tá? Essa planta fica impermeabilizada. E como eu tenho várias e várias e várias camadas, isso aqui fica grosso. E ao ficar grosso isso aqui, gente, ele faz também o quê? Um isolamento térmico. Tanto que, olha só, vai juntando a linha de raciocínio. Existe uma planta que ela tem um suber de destaque, um suber bem grosso, e um suber, vamos dizer assim, que ele fica até meio fofo. E aí, graças a isso, essa planta foi chamada de sorbeiro, tá? Que vem de suber ali. E é dessa planta, por exemplo, que se tira a cortiça, que se faz a rolha, que é usado, dentre outras coisas, como isolante. Entendeu? Nossa, a rolha, então... Gente, a rolha é um monte de suber compactado. Um monte de suber compactado. Entende? Então vem da planta chamada de sorbeiro. Então esse cara aqui, além de proteção, ele também atua como isolante térmico e impermeabilização. Hein? Vamos colocar aqui do lado para eu ganhar espaço. Belezinha, gente? Vamos, gente. Não vou responder, não. Não vou continuar. Tá? Dúvida até aqui? Dá uma olhada naquele tronco ali. Ah, aquele caule ali, você consegue, você está vendo uns riscos, parece uma cicatriz, uns machucados. Aquilo se chama lenticela. Tá? Então, o que eu quero que vocês entendam, vou tacar um asteriscozinho aqui. Na verdade, asterisco, não vou mudar a cor. Existe nesse suber, isso não está em todas as plantas, tá? Mas existe no suber a presença, a possibilidade de se observar a lenticela. Aqui a linha de raciocínio mais ou menos assim, ó. De manhã eu te falei que na epiderme você podia achar tricoma, espinha e tudo mais. No suber só pode achar lenticela, tá? O que seria esta lenticela, gente? A lenticela é um lugar onde as células estão mais frouxas. Então, como estão mais frouxas, ela abre um espaço, abre um buraco. Entendeu? E quando você abre esses buracos aqui, esses lugares aqui que parecem uma cicatriz, na verdade ele tem um monte de furinho, né? Um monte de buraco, desse buraco aqui é um monte de furinho. Isso serve para quê? Para auxiliar nas trocas gasosas. Permite o ar entrar. Então o grande papel da lenticela, ela vai auxiliar quem tem ela a realizar os processos de trocas gasosas. Se você observar, você tem isso, tá? Mais ou menos, igual eu te disse aqui, ó. Ó, eu tenho no caule na raiz, a lenticela, inclusive, eu consigo achar até em partes próximas a frutos, entendeu? Então, às vezes, você vê uns frutos meio com uns porozinhos, algumas coisas, parecem uns machucadinhos, é tipo se fosse uma lenticela, tá? Para permitir essas trocas gasosas. Beleza, gente? Cara, se aprendeu o suber, o que tinha informação foi. Por quê? O parceiro desse cara aqui é a Feloderme. Como eu te adiantei agora há pouco, meus lindos Feloderme, ó, tem nada para se falar praticamente. Tá? O que você precisa saber? Ela também deriva de quem? Também deriva do felogênio. Então nós temos um derivado do felogênio, assim como o suber. Os três juntos vão formar o que eu te disse que é a periderme. Lembra-se disso. Tá? Essa belezinha deriva do filogênio e ela fica mais para dentro. Então, dos três, ela é o que, gente? O mais interno. Então, repara o seguinte. Eu estou trabalhando aqui com mais externo e mais interno, comparando os dois em relação ao filogênio. O suber ainda não teria problema se pensar, porque tem aluno que olha isso aqui, ele acha que é da planta, levando a planta como um todo. O suber não teria problema porque é o mais externo da planta mesmo, tá? Agora, esse aqui não é o mais interno da planta, tá, gente? Então, entre o suber e o filogênio e essa filoderme, a filoderme é o mais interno, tá? E o suber é o mais externo. E o filogênio está no meio dos dois, igual eu tinha te mostrado naquela imagenzinha. Quando se fala dessa filoderme aqui, gente, aí você fala assim, ah, mas do que ela é feita? Gente, ó, deixa eu voltar para você que talvez fique mais fácil se observar, tá? Essa filoderme aqui, quem está olhando a imagem, se você observar essa filoderme aqui, ó, ela é bem parecida com células genéricas que atravessam esses lugares. O que eu te falei que são as células genéricas de tudo, adivinha? Células parenquimáticas. Então, a filoderme nada mais é do que mais um grupinho de célula parenquimática. Por que eu te falei hoje de manhã que esse parênquima aparece em tudo? Por causa disso. Tá? Gente, esse aqui, o parênquima é o TCPD. Sobrou espaço, você taca ele. Tá? Então, a filoderme ela é formada de células parenquimáticas. Beleza, pessoas?
Sim ou não, meus lindos? Sim? Maravilha. Para a gente fechar essa parte histológica, já te adianto para você não entrar em desespero, não tem mais nenhum tecido para você aprender, tá? Tecido acabou. Mas eu quero que você entenda um negocinho que às vezes cai do xilema e floema, e é legal, não é difícil. A UEL mesmo já cobrou 2 vezes questão dessa aqui. Uma era inteira disso, a outra citava. O floema e xilema, a gente discutiu a caracterização do floema e xilema como um todo. E como eu te disse, tem floema primário e floema secundário, xilema primário e xilema secundário, tá? E aí, qual que é a ideia? Que eu preciso que vocês pensem aqui, ó. Eu vou te mostrar a imagem de um tronco de árvore cortado aqui, ó, com todas as estruturas do secundário que a gente falou. Dá uma olhada nisso aqui, que interessante, cara. Suber, o marronzão aqui de fora, tá? Então seria essa parte aqui. O próprio filogênio, tudo ele já está colocando ali, a filoderme está juntando tudo como se fosse a casca, tá? Então lembra, filogênio, suber e filoderme está ali na casca. Logo abaixo você tem o floema secundário, entendeu? Você tem o câmbio, que substituiu o procâmbio, certo? E aí, todo o resto, velho, é xilema. Ou seja, a imensa maioria do tronco de uma árvore é xilema. Tá? O xilema aqui, cara, ele é muito impactante. Então, o xilema secundário, ele ocupa um volume da árvore muito grande. Tanto é que a gente divide ele em 2 pontos. A gente chama de cerne e chama de alburno, tá? Então, pare e preste atenção. Você não tem que aprender um tecido novo. Só tem que aprender umas características do xilema secundário, que são importantes. Principalmente por quê? Porque o exercício gosta de trabalhar isso aqui. É do xilema que vem a madeira mesmo. Entendeu? Quando você vai fazer madeira, extração, essas coisas, a madeira de verdade que tem o valor na planta é o xilema. Se você observar ali, compara, ó, olha que nesse ponto, quase no automático tá vindo com a caneta para riscar a TV. Gente, compara nesse ponto, é que aqui está separado, te dá uma ideia errada. Compara esse ponto aqui, ó, esse cantinho, tá? Então no cantinho que tá tudo junto, galera aí de casa, olha esse pedacinho aqui que tá meio verdinho, meio laranjinha e marrom. Tudo isso é o resto da planta. Gente, dessa parte aqui, ó, nesse tom bege para dentro, é tudo xilema. A planta é praticamente só xilema, tá? Nesse ponto. E lembra... Ah, mas você falou que era parênquima. Lembra que o xilema tem um monte de célula parenquimática? Então, o parênquima tá ali no meio, mais uma vez, fazendo sua figuração, tá? Vamos entender isso aqui, e aí eu fecho com vocês explicando algumas questões ali, ó, de como isso pode aparecer em pró, de um modo bem objetivo e tranquilo. Gente, observe esse xilema secundário. Obviamente, esse cara aqui, ó, ele não deriva mais do procâmbio. Esse cara ele vai derivar do câmbio vascular, ou às vezes chamado de fascicular, certo? Então esse cara aqui ele vai derivar desse câmbio chamado de vascular ou fascicular, tá? Lembra que eu te disse? O câmbio joga um para fora e um para dentro, um para fora e um para dentro, um para fora e um para dentro. Aqui nesse ponto. Para fora é sempre o floema. Lembra do anel de casca, do anel de cinta, eu arranco o floema. Então, o floema está sempre por fora, tá? O xilema está por dentro. Especialmente o xilema secundário, muitas vezes ele aparece com o nome de lenho. Entendeu? Ou vasos lenhosos. Tá? Então, apareceu o termo lenho, eu estou falando do xilema, especialmente o secundário, certo? Esse cara aqui, então, ó, ele é mais comparando entre o câmbio, tá? Então pensa, em relação ao câmbio, ele é o mais interno. Então, quando o câmbio era igual aqui, ó, essa ideia, lembra que eu falei, ó, o felogênio, ele vai jogar suber para um lado e feloderme para o outro. O câmbio vai jogar floema para um lado e para o outro. Por isso que a gente chama eles de câmbio, eles ficam trocando. Tá? Em relação ao câmbio, o xilema é o que, gente? Mais interno. Função, se você quiser, pode anotar, mas é a mesma, né, gente? Não mudou absolutamente nada. O que esse cara faz? O transporte do quê? De seiva bruta. Ah, professor, mas o que eu tenho que pensar aqui? Aqui, especialmente o secundário, além do transporte de seiva, meus amores, que eu quero que vocês entendam, esse cara aqui, ele tem uma contribuição gigantesca no que, gente? Na sustentação. Então, a sustentação aqui no secundário, ela ganha um valor absurdo, tá? Principalmente porque o quê? Deixa eu trocar cores aqui. Eu vou ter aquelas 2 regiões ali, tá? Essas 2 regiões que estão em cores diferentes no desenho, elas são chamadas de cerne e de alburno. Bem? Já escrevo do alburno aqui, vamos começar pelo cerne. O cerne é essa parte mais escura aqui dentro. O cerne, gente, é a parte mais rígida que a árvore pode ter. O cerne é a madeira,
tá? Essa parte aqui, mais interna. Então, o que eu quero que vocês entendam? O cerne, ele é o interno, tá? Se ele é o interno, o que eu quero que vocês pensem? Galera, isso aqui, ó, às vezes o vestibular faz essas coisinhas e vai bugando a cabeça do aluno. Ó, pare e presta atenção. Isso aqui buga mesmo. Meus amores, volta para cá. Volta para cá. Olha o câmbio nessa parte aberta aqui. O câmbio é esse tom meio verdinho, tá? E ele vai jogando xilema para dentro. Aqui tá fácil, é dividido para vocês em cerne e alburno. O que eu quero que vocês pensem? Quem que é mais novo? O cerne ou o alburno? Isso aqui buga a cabeça de alguns. Quem que é mais novo, gente? O cerne ou o alburno? O alburno. Porque tá do lado do câmbio. Entendeu? Ele tá do lado do câmbio. O câmbio acabou de jogar ele ali. Olha aqui, ó, presta atenção. Então, ó, eu sou o câmbio, tá? Eu sou o câmbio. Coloquei aqui, ó, xilema. A hora que eu colocar o próximo xilema, eu empurro esse para lá. Entendeu? Então, quanto mais longe do câmbio ele estiver, mais velho ele é. Então, o cerne é mais velho que o alburno. E sabe o que é interessante em relação a esse cerne, gente? Esse cerne aqui, ó, ele só, eu falei assim, ele vai sendo empurrado para o meio, aí ele vai envelhecendo, e cada vez ele vai ficando mais duro. E cada vez ele vai perdendo. Quanto mais velho ele tiver, menos função de transporte ele tem e mais função de sustentação. O cerne mesmo de uma planta, tronco, aquele meião ali, gente, não conduz mais nada de seiva. Entendeu? Então esse cerne, a gente fala que ele é ativo, né, por alguns anos. Enquanto ele era alburno, na hora que ele começa... Porque todo alburno ali, conforme a planta for crescendo, todo alburno vai virando cerne. Entendeu? Todo alburno um dia vai virar cerne, conforme a planta crescer. A menos que ela pare de crescer. Nessa ideia, então, o que eu quero que vocês pensem, o cerne é mais velho, tá? E esse cara, ele está mais envolvido com a sustentação. Enquanto que, meus amores, se você pensar no alburno, que é o mais novinho, tá? Em relação aos dois, ele é mais externo, ou seja, estaria mais para fora. E esse cara aqui, ó, esse é quem se encarrega principalmente do transporte. Beleza? Ah? Olha como que a UEL já cobrou isso aqui, ó, de um modo interessante. Anéis de crescimento. Tá? Então você tem esses anéis de crescimento. Isso aqui é uma árvore cortada e você tem esses anéis sendo marcados aqui, ó, tá? Tudo isso aqui que está aparecendo, tudo isso é xilema. Lembra que eu falei, gente, você vê um tronco, praticamente tudo que você vê é xilema. Tá ali, tá? Então tudo isso que você está vendo é xilema. E se você observar, ele faz algumas linhas. Uma mais escura e uma mais clara. Uma mais escura e uma mais clara. E assim por diante. Esses xilemas, essas linhas mais escuras e mais claras, são derivados do quê? A planta está fazendo xilema o ano inteiro. Tá? Em determinadas épocas do ano, ela faz um xilema com uma célula, vamos dizer assim, com a parede celular mais fina, uma célula maior, entendeu? Especialmente quando está na primavera, tá? Ou quando está no verão. Mais água, mais umidade, mais flores aparecendo, mais folhas, né? Ela não está tendo que perder folha, não está tendo que fazer nenhuma estratégia. Então, quando acontece isso, essa planta ela acaba ali, gente, produzindo um xilema maior, tá? E esse xilema ele fica mais claro. É o xilema que a gente chama de primaveril ou xilema inicial. Quando você observa aqui, ó, então dá uma olhada no desenho, um risco mais escuro e toda uma estrutura mais clara, tá? Então, se eu pegasse aqui para vocês, vou colocar aqui, ó, fazendo para vocês, é como se a gente fizesse assim, ó, vou colocar uma sequência assim, tá? Que eu quero que vocês observem, gente, o risco mais escuro, essa parte que é o risco mais escuro, é o que a gente chama de xilema estival, que é o que eu não te falei ainda, tá? Ou também chamado de tardio, beleza? E o espaço entre eles, ou seja, esse espaço no meu desenho aqui entre eles, que é essa camada... Ah, professor, então quer dizer que o outro xilema aqui, ó, o primaveril, ele é muito maior? Exato, gente. Então, se eu observar aqui, ó, nós temos um xilema primaveril ou inicial, que ele é maior do que o estival ou tardio. Tá? Então, observe, gente, olha o tamanho aqui do pedaço que eu estou deixando para o primaveril. E olha o tamanhozinho que eu estou deixando para o estival. Tá? O estival é feito no inverno, no outono. Entendeu? No inverno praticamente não faz.
Porque boa parte do que acontece ali, gente, as plantas vão perder a folha em lugares frios. Isso aqui a gente está falando de planta de clima temperado, onde as estações são bem definidas. No Brasil, você esquece isso aqui, ó. Tá? Vai estar tudo suado, entendeu? Por quê? Porque você precisa de uma estação muito, muito, muito bem definida, tá? E aí que eu quero que vocês entendam. Esse xilema, o primaveril, com essas células mais largas, né? Com a parede celular, gente, bem mais fina. Então você investe no. Ó, os dois são contrários. No primaveril, você faz uma célula grande com a parede fininha. No outro, você faz uma célula curta, pequena, com a parede grossa. Tá? A célula grande com a parede fininha, a velocidade da condução é muito maior. E por que você vai fazer isso, gente? Por que se faz uma velocidade de condução maior? Porque a planta está florescendo, a planta está cheia de folha, a planta está cheia de vida. Tá? Então você precisa aproveitar aquilo, você precisa nutrir os órgãos fotossintetizantes para tudo que a planta precisar crescer. Quando você vai para o inverno, no outono, né, na verdade, o que vai acontecer, gente? Ela já vai reduzindo isso, porque as folhas já começam a cair. A folha vai cair depois, então ele nem vai ficar focando e fazer as estruturas ali, ó, tá? Muito espessas, muito grandes, muito eficientes, porque as folhas já vão se perdendo ao longo da estação. E aí faz essa parte mais fina. Diante disso, a gente chama isso de anel de crescimento. Um anel de crescimento, ele corresponde ao quê, gente? A um xilema primaveril e um xilema estival. Entendeu? Então, quando você conta aqui, ó, dá uma olhada, um espaço desse aqui, ó, que compreende um xilema primaveril e um estival, esse é um anel de crescimento, esse representa um ano da planta. Entende? Aqui no Brasil, não é que não vai aparecer isso. Até vai, mas não vai significar um ano. Porque as estações não são bem definidas. Em climas, quando você tem clima temperado, tá? Você tem as estações bem definidas, em florestas temperadas ali, se acha esse processo acontecendo. Tá? A UEL já cobrou isso aqui numa questão, tinha esse desenho e era lacuninha. Ah, o xilema formado em tanta lacuna, lacuna. As 4 lacunas ali corresponderiam, né, a xilema inicial. Ele aí não usou primaveril, não, ele usou primaveril e estival, e aí falava da época que a planta era produzida. Beleza, gente? Dúvida em relação a isso? Lembrando, tá? Isso aqui não é mais tecido. Eu só voltei no xilema secundário porque te cobra o anel de crescimento. Ah, e o floema, professor? Mesma coisa, não vai acontecer nada. O floema não muda nada. Nada. Beleza? Tranquilos? A gente entra numa parte que eu acho mais palpável, né? A gente trabalha aqui com essa parte que é mais palpável. Seguimos na anatomia, mas agora a gente começa a ver algumas coisas que, vamos dizer assim, aceleram demais o que a gente segue falando e te proporciona aqui, vamos dizer assim, algo mais visual. A gente começa a falar do órgão agora. Sai dessa questão do tecido, que, na minha opinião, é uma das coisas mais interessantes, uma das coisas também que mais cai, e cai a parte mais simples, né? Porque às vezes fica pilhado, esse órgão vai ter parênquima clorofiliano com não sei o quê. Não, o cara tá te perguntando, no final das contas, né, qual tipo de folha que tem. Né? Ou qual tipo de raiz. Quantas vezes você já viu a prova alguma coisa com raiz tuberosa, essas coisas, e você fica lá guardando toda a estrutura. Então, o que eu quero que vocês entendam, a gente começa a trabalhar os órgãos, tá? A gente está indo aqui, eu falo assim, a gente está indo já na ladeira abaixo. Por quê? A hora que a gente acabar os órgãos, sobra só os processos fisiológicos. Eu sei que muitos não gostam, né? Porque o hormônio dá um... Né? Se falar da fotossíntese, até porque vocês já aprenderam, né? Ah, fotossíntese, ponto de compensação, essas coisas, ok. Mas o hormônio, normalmente, vocês têm meio que um ranço, né? De guardar as auxinas e as giberelinas da vida. Mesma coisa. Ele só vai sendo colocado ali cada vez mais também para o lado de fora do câmbio. Né? Então você tem o câmbio, ele taca a xilema para dentro e o floema para fora. E aos poucos, quanto mais a planta crescer, eles vão substituindo e uma hora você nem acha mais o primário. Tá? Naquele primeiro desenho que eu mostrei, porque a planta está começando a crescer. Pode ver que era um caule mais fininho. O secundário não tem nada extra aqui. Só falamos do xilema por conta desses anéis de crescimento. Entendeu? Gente, vamos lá. Começamos com aquele que eu acho, na minha opinião ali, ó, um dos mais tranquilos, tá? Começamos a falar de folha. Que eu quero que vocês entendam. Seguimos aqui para anatomia, tá? Só que agora a gente já está numa parte ali dessa anatomia muito mais voltada para morfologia, para o palpável, tá? Por quê? Porque você já conhece os tecidos. Cara, quando eu penso na folha, a folha é o quê, gente? Ela é o grande órgão, tá? Fotossintetizante. Eu posso dividir os órgãos de uma planta em 2 grupos. Órgãos vegetativos. Aqueles que... Cara, vegetativo,
para a gente, tá? É aquilo que mantém o primordial. Por exemplo, quando você fala que uma pessoa está em estado vegetativo, é que está funcionando o básico, o primordial, está mantendo ela viva ali. Tá? Então, o que eu quero que vocês entendam, o órgão vegetativo é que eles sempre vão estar ali, raiz, caule e folha. Sempre, sempre, sempre. Mantenha o primordial. E aí você tem os órgãos reprodutivos, entendeu? Que vão ser temporários e os órgãos vegetativos eles mantêm a planta, a estrutura da planta viva. Tá? Os reprodutivos, eles vão servir para quê, gente? Para auxiliar na reprodução, na dispersão e na nutrição de um descendente. Então, os reprodutivos têm a ver com os descendentes. Por isso que a gente trabalha isso aqui. Eu até gosto de trabalhar nessa sequência. Tem gente que pega ali e vai misturando tudo. Sobe de raiz, caule, mistura. Gente, eu gosto de trabalhar primeiro os vegetativos, então a gente vai nessa primeira pancada, folha, caule e raiz, e depois a gente trabalha os reprodutivos, tá? Pensando na folha, meus lindos, para que serve uma folha? Fotossíntese, é um grande órgão fotossintetizante, tá? Ah, professor, mas a gente não tem folha adaptada? Tem, inclusive eu falarei delas para vocês no final desse assunto de folha. Por quê? Porque o papel dessa belezinha aqui, o grande papel é a fotossíntese. Só que você não pode esquecer, a folha fica exposta ao sol. A folha, inclusive, tudo quanto é planta aqui, ela tem a cotina, certo? Para minimizar a transpiração, e ela tem os estômatos, que fazem transpiração. Então, quando você pensa nessa estrutura aqui, ela também está envolvida na transpiração e, obviamente, se você fez uma análise pensando na transpiração e pensou no estômato, você tem que influir que se eu faço transpiração pelo estômato, eu também faço trocas gasosas. Então, essa estrutura é capaz de fazer esses processos. Quando você observa uma folha, cara, ela tem algumas estruturas básicas que tá ali no desenho para vocês. Vou pontuar as estruturas dessa folha, gente. Quais seriam as estruturas dessa folha? A parte que você vê, a folha mesmo, gente, é a lâmina, tá? Então, essa parte da folha aqui, ó, que você tá vendo no desenho, ó, tudo isso aqui, ó, eu tenho, inclusive, muitas vezes você vai ver sempre que possível comparar mono com eudicotiledôneo, tá? Aqui você tem uma folha de mono e uma de eudico, entendeu? Então, vamos pensar. A folha de eudico é essa mais larga aqui, ó. Tudo isso que você tá vendo é a lâmina. Isso aqui, tudo que você tá vendo é a lâmina. Aqui você tem o caule, tá? Então, o pessoal de casa consegue ver mais perto, o pessoal daqui tá meio longe, tá vazia a sala e tá longe, né? Vocês são meio doidos, né? Então, ó, você tem um caule aqui. O que eu quero que você entenda? A lâmina é a parte principal, onde vai estar todas essas estruturas. E junto com a lâmina, você tem acessórios. Você pode ter acessórios que conectam a folha ao caule, tá? Esse acessório que conecta a folha ao caule pode ser um pecíolo ou ele também pode ser uma... Meu Jesus... Imagina o que ela achou, né? Então, ó, você pode ter um pecíolo ou você pode ter uma bainha. Observa o desenho, olha para cá. Folha de eudicotiledônea, o pecíolo é esse aqui, ó. O pecíolo é o famoso cabinho da folha. Entendeu? Então, o cabinho da folha que cola ela no caule é o pecíolo. Se você observar uma folha tipo da cana-de-açúcar, tipo do milho, repara que ela não tem esse cabinho. Tá? Ela é conectada por essa borda aqui, ó, que amarra ela aqui, ó. Essa borda é a bainha. Tá? Então, o que eu quero que você entenda? O pecíolo e a bainha é o que vai prender a folha no caule. Porém, plantas diferentes têm estruturas para prender diferente. E além desse pecíolo ou a bainha, essas plantas aqui, elas podem ter uma estrutura chamada de estípula. Essa estípula é visível ali na imensa maioria das eudicotiledôneas. E aqui volta mais uma vez no desenho aqui, meus lindos. Quando você observa aqui, ó, essa planta, observa essa dicotiledônea, ela está se fixando ao caule, e sempre onde ela se fixa no caule, você tem uma geminha ali lateral. E às vezes você vê tipo uma folhinha em cima dela. Essa folhinha é a estípula. A estípula, então, é a folha que você tem aqui, ó, para proteger a gema que ficou ali naquele lugar, tá? Então a estípula é a mini folha que você tem ali para proteger essa gema, que é quem originou essa folha. Tudo que a gente vai estudar de estrutura tá onde, meus amores? Na lâmina. É aqui que está o xilema dela, é aqui que está o floema, é aqui que está o estômago, é aqui que está tudo. E lembra que eu já até te falei lá na aula de classificação de angiospermas, que a partir da lâmina, da nervura da lâmina, eu classifico elas como paralelinérvia ou reticulinérvia. Nervuras paralelas ou nervuras reticuladas. Beleza? Dúvida até aqui? Tudo de boa? Vamos lá. Vamos pensar nessa planta agora, nessa folha, por um outro... vamos dizer assim, um outro ponto de vista, um ângulo, ou seja, ela cortada. Estamos analisando quem? A lâmina. Então, eu quero que você entenda o que essa lâmina tem por dentro. Né? Na verdade, sim.
não só por dentro, né, em todos os seus limites. Indo agora para a estrutura, vou jogar aqui do lado, ó, vamos pensar comigo, estamos dentro de folha, e eu vou te falar da estrutura dessa folha. Meus amores, pensando na estrutura dessa folha, você já sabe, ó, isso aqui, por que eu quis trabalhar com vocês a isto antes? Porque você usa toda hora. O que eu tenho na estrutura da folha já logo? Epiderme, cercando ela por baixo e por cima. Inclusive, o exercício pode falar assim, ó. A epiderme adaxial ou a epiderme abaxial. Gente, olha que sacanagem. Vamos falar, filha da putagem. Eu troco o B pelo D. Né? Uma significa em cima, outra significa embaixo. Entendeu? Maneira mais fácil de pensar. Abaxial lembra de abaixo. Fechou. Tá? Adaxial, seja lá o que signifique, é a outra. É a parte de cima. Então, você falar, considera a epiderme adaxial. Parte de cima da folha. Abaxial, parte de baixo. Tá? Essa ideia que eu quero que vocês tenham, porque às vezes aparece isso. Nem sempre vai ser importante você responder, mas às vezes aparece só para te perturbar. E aí você acha que é uma estrutura, que é uma... não, só está falando que você está em cima ou você está embaixo. E o que a gente tem aqui de marcante nessa epiderme, gente? Nessa epiderme, a gente vai ter a cutícula, que eu já falei para vocês mais cedo. Além disso, nessa epiderme, eu vou ter os estômatos, isso aqui, ó, é inegociável, e boa parte, o que vai mudar é a quantidade, boa parte dessas folhas aqui vão apresentar na epiderme quem, gente? Os tricomas. Meus amores, é isso que eu faço. Você tem que perder o medo de algumas coisas da botânica e tentar entender. O foda é isso, é que nem sempre vem na melhor ordem para você estudar. Tentar entender que você estuda na ordem boa, a maioria das coisas vira repetição. Entendeu? Ó, isso aqui foi uma aula de manhã. Já falamos disso. Então não tem nenhuma novidade aqui. Tá? Inclusive a parte de dentro, boa parte da novidade. Você vai ver subclassificação. Que eu tenho, então, a epiderme é a parte, os dois extremos. Então, se eu pegasse uma folha, se eu cortasse essa folha, a epiderme seria isso aqui, ó. Tá? O limite dela de cima e de baixo. Entendeu? E aí você tem a região do meio aqui, gente. Essa região do meio, bem sugestiva, mais sugestiva impossível, ela se chama mesófilo. Mesófilo, a tradução ao pé da letra é o quê? O meio da folha. Tá? Então, olha que nome extremamente sugestivo. Nossa, professor, mas o meião da folha... Exato, gente. É o meião onde está espalhada a imensa maioria das coisas que você tem ali. Tá? Então, vamos pensar. Ai, eu vou lembrar disso? Claro que vai. Não à toa, eu vou até anotar para vocês. O mesófilo aqui, ó. Tradução mesmo, tá? Significa meio da folha. Se eu te disse o que a epiderme tem de importante, eu te falei, ó, na epiderme você vai achar cutícula, você vai achar estômato, você vai achar tricoma. O que você vai achar aqui nesse meio da folha? Os feixes fasciculares, entendeu? Então, nesse meio da folha aqui, ó, nós encontramos os feixes. Esses feixes fasciculares, gente, quem que tá aqui, ó? Quem são esses feixes fasciculares? Adivinha? Quem que a gente acabou de trabalhar? Quem que você acha que tá aqui? Xilema e floema. Muito bem, tá? Aí, vamos lá, só para você dar risada. O terceiro não é importante, mas só para te lembrar o porquê. Ó, o feixe fascicular, ele tem xilema, bem? Ele tem floema. Normalmente o xilema por cima e o floema por baixo. Tá? Então, se pegar na folha ali, ó, o xilema voltado para a parte de cima e o floema para a parte de baixo. E aí, ele tem uma capinha que encapa ele e deixa ele mais rígido e forma a nervura. O risco que você vê na folha, então, quando você vê a nervura, você vê o risco, tá? Nada mais é do que o xilema e floema embalados numa capa de células. Adivinha que célula que é essa? Parênquima, claro, né? Então, mais uma vez, você tem célula parenquimática. Isso aqui forma o feixe fascicular aqui, ó, tá? Então, você tem as células parenquimáticas. Meus lindos, olha, eu vou ser bem sincero. Ninguém vai te cobrar a célula parenquimática aqui, ó. Só estou te dizendo que é por isso que isso aqui fica forte, fica mais firme e fica protegido. Se você olhar nesse desenho aqui, você tem um feixe fascicular cortado. Nessa imagem, quem está vendo de cá, você consegue ver o feixe fascicular cortado na parte inferior direita da planta. Esse tubo aqui, ó, cortado. Tá? Riscos em vermelho em cima, xilema, igual eu te disse, xilema fica para cima. Em azul embaixo, floema. Tá? E cercando ele aqui, ó, adivinha? Parênquima. Beleza? Tranquilos até aqui, gente? De boa? O que mais que eu acho neste mesófilo? Eu vou jogar para cá, porque daqui, se eu precisar expandir, eu não consigo, eu não tenho espaço, tá? Esse mesófilo, gente, ele vai conter o quê?
Parênquimos. Ah, tá. Óbvio, né? Vamos pensar aqui, ó. Os feixes vasculares, eles vão servir para quê, gente? Condução de seiva, né? Óbvio. Então, o que eu quero que vocês entendam? Você já entendeu como que a planta faz os processos aqui, ó, para nutrir tudo isso aqui, por meio da condução dessa seiva. Tem que chegar ali. E ela vai fazer fotossíntese para quê? Para lançar as coisas nessa seiva. Então eu preciso chegar com floema e xilema. No meio disso tudo, você está vendo um monte ali, gente, de células perdidas. Tudo aquilo forma o parênquima. Então vou jogar para cá. Nós temos um parênquima. Nossa, tudo o resto, professor, que não é aquela nervura, assim, tirando aquele caninho ali, ó, aquele tubinho que nós temos na planta ali, tudo o resto é parênquima? Adivinha? Claro que é, gente. Tudo parênquima. Aqui, por ele estar com células carregadas de cloroplasto, é aquele parênquima que eu te falei de manhã, que eu chamo de parênquima o quê? Clorofiliano, que além de preencher espaço, é especializado em quê, gente? Em fotossíntese. Então aqui é o parênquima da manhã. Parênquima clorofiliano. Gente, também, ó, era um negócio que caía. Clorofialino é ótimo, né? Escrever primeiro, né? Então, parênquima clorofiliano. De manhã, eu falei para vocês sobre esse parênquima aqui, e que eu quero que vocês entendam. Tinha um negócio que antigamente caía mais, tá? Se você olhar lá no parênquima, dá uma olhada daqui, ó. Mesmo a distância, você consegue ver que você tem dois padrões de células. As células de cima são mais alongadas e mais coladinhas uma na outra. E as células de baixo são mais umas irregulares, mais bolotinhas e mais espaçadas. Tá? Isso tudo é parênquima clorofiliano, só que a gente subdivide ele em dois tipos de acordo com aquela organização ali. Tá? O de cima a gente chama de palissádico. Palissádico, nome infeliz, né? Ele vem de paliçada. Paliçada, gente, quando você faz uma barreira, um bloqueio, que a galera usava, por exemplo, em guerra, fazer tipo umas trincheiras. Então as células parecem umas barreiras, parecem umas trincheiras, tá? Elas não têm espaço. Então elas estão coladinhas uma na outra. Então elas ajudam ali a dar uma firmeza e controlar melhor as coisas que tem ali. O outro, o nome é bem mais sugestivo. O outro parênquima eu chamo ele de lacunoso. Então a parte de baixo ali com as células mais espaçadas, eu chamo de lacunoso. Por quê? Porque ele deixa lacunas. Então se você observa ali, você vê espaços. Tá? Você consegue ver um monte de espacinhos ali, e esses espacinhos permitem o quê, gente? Isso aqui não trabalha com troca gasosa. Se eu não deixar espaço, esse ar vai circular por onde? Então esse espaço do lacunoso é importante para os gases circularem dentro dessa folha. Beleza? Essa aqui, sem zoeira, mas sem zoeira mesmo, é a parte mais técnica que tem de uma folha, tá? Que é o interior dela. É a parte que normalmente o aluno morre de medo. Violino, você só precisa saber da epiderme e do mesófilo. Ou seja, a epiderme já cansou de ver. Para mim, é o tecido mais fácil, tá? Lembra, no meio da folha é parênquima. Parênquima clorofiliano, se eu quiser... Ah, professor, isso é uma questão aberta. Se eu quero te pedir para detalhar, você taca parênquima clorofiliano, fechou. Eu que está aqui tanto para preencher espaço e sustentar, mas também para fazer a fotossíntese, que é uma das grandes especialidades dela. Tá? Para a gente fechar a folha, o que você precisa saber? O que para mim é a parte mais legalzinha. Tá? O que seriam? Algumas especializações, algumas folhinhas que têm algumas capacidades, vamos dizer assim, que vão além disso aqui, ó. Tá? Quando a folha consegue desempenhar algum papel que vai além disso, eu falo que isso é uma folha modificada. De folha é o que a gente menos tem tipos, assim, de modificações desses órgãos, né? Quando você pensa em cálcio, você lembra que tem muito mais, beleza. Da folha é um tanto quanto óbvio, tá? Aqui eu sugiro, se olhar e lembrar, e é muito fácil, dessas quatro, tá? Bráctea. A bráctea é colorida. A bráctea ali, ó, está sendo mostrada para vocês, aquela logo de cima. A bráctea, gente, é uma folha colorida que ela chega a parecer uma pétala. Para a imensa maioria das pessoas, ela vai achar que é uma pétala. E o papel dela é justamente isso, simular uma pétala. E para que serve uma pétala colorida, gente? Para atrair polinizador. Então, a bráctea é uma folha com função do quê? De atração de polinizadores. Tá? A flor aqui mesmo, gente, é esse negocinho miudinho aqui no meio. Tá? A flor está aqui, ó. As pétalas da flor são esse outro vermelhinho que você está vendo ali em cima. É bem pequenininho, bem pequenininho. Então, se enche com a bráctea gigantesca para atrair um monte de polinizador, porque isso aqui são inflorescências. São muitas flores juntos, tá?
Segundo ali, insetívoras, dispensa apresentações. Tem vários tipos de folhas insetívoras. Você tem aquelas que têm reações onde ela fecha. Você tem algumas tipo essa, que elas têm substâncias grudentas ali. E ela tem papel do quê, gente? De atração e captura do inseto. E depois de gestão e absorção do nutriente. Lembra que essa planta ela continua sendo um autótrofo, tá? E ela faz isso para quê, gente? Para suprir a necessidade de um solo pobre de onde ela se origina. Um solo com pouco sais, especialmente pouco nitrato. Então, o que ela quer do inseto é a proteína, tá? Tanto é que você vai lá e compra uma planta carnívora dessa, é a maior decepção da sua vida. Por quê? Porque ela foi adubada, então ela ficou preguiçosa. Meu filho, o inseto pode dormir ali, que ela não vai comer o inseto. Tá? Ela é muito ruim, é muito lenta. Nossa, eu comprei uma planta carnívora uma vez, eu tinha vontade de dar um bicudo nela, de tanto ódio que eu fiquei. Tá? Porque essa planta é característica de solo adverso. E aí você tem as gavinhas. As gavinhas são famosas ali no maracujá, na uva. Meu Deus, eu já estou inspirado. Velho. Tá? Então você tem as gavinhas ali, que são essas folhas espiraladas. Ela funciona como uma garrinha. Eu falo, troca, melhor coisa, troca gavinha por garrinha. Você não vai escrever na prova garrinha, speed, né? Você escreve gavinha mesmo. Mas pensa nessa gavinha, gente, como uma folha espiralada, que ela serve para quê? Para sustentação. Então ela se agarra e vai pendurando. É daí, por exemplo, que você coloca aquelas armações com arame, essas coisas, para crescer um maracujazeiro, uma parreira, né? Então essas plantas crescem ali juntando por meio dessas gavinhas, beleza? E uma da qual eu falei hoje cedo, espinho. Esse é espinho de verdade, isso não é acúlio, tá? Por quê? Porque é uma folha, e lembra, é uma folha com vários tecidos. Então esse é um espinho de verdade. Esse espinho de verdade aí é uma folha modificada que vai ter dois papéis principais. Para que serve essa folha? Proteção contra herbívoro, especialmente nos cactos, meus lindos, lembra, ó, caatinga, adaptações, uma série de coisas. Inclusive depois no outro slide ali, tem umas coisas que a gente vai falando para vocês, vai ficando meio catado, meio jogado. Eu te falo um pouco na ecologia, eu te falo um pouco lá na citologia, eu te falo tudo perdido. E o exercício, às vezes, ele junta tudo isso, que é adaptações ao ambiente. Tá? Lembra que a gente está aí na iminência de uma prova da UEL, onde você tem um livro que é o Tortarado, que descreve a caatinga com uma absurda precisão. Tá? Você sabe que a UEL é um especialista em forçar a amizade. Né? Pegar um texto com toda a descrição e nem sempre coisa tem a ver. Mas do Tortarado, particularmente, dá para trabalhar muita coisa sem forçar a amizade. Foi muito criticado por estar na lista ano passado e não cair algumas coisas, né? Tanto quanto o álbum do Titãs, né? Então, a ideia é que esse ano os caras dêem uma abusada e peguem questões desses livros para fazer ali aquele mistão daquelas questões que vão para várias disciplinas, especialmente se bater com o tema. Tá? Então, o que eu quero insistir, isso aí é uma adaptação à planta que, já entrando no caule, ela vai ter um cladódio, que é um caule que retém água. No ambiente árido, o animal quer comer esse caule. Quantas vezes todos vocês leram Tortarado? Quantas vezes fala lá delas comendo a palma? Né? A palma é um tipo de cacto. Entendeu? Então, a hora mesmo que ela descreve, fala, a gente está dividindo com os bois a palma. Tá? Por quê? Porque quer comer isso. E o espinho protege. Além disso, o espinho evita que ela faça o quê? Perca água. É o órgão que mais é capaz de perder água, é a folha. Então, é uma adaptação dupla. Entendeu? Tranquilo, gente? Sim ou não, pessoas? A gente vai para o finalmente aqui, ó. Vamos entrar, é o que vai dar tempo da gente trabalhar. A gente da folha, a gente vai para o caule. Ah, lembrei, né? Que aí eu falei para vocês, eu passei até o link depois. Isso aqui, ó, um compilado de adaptações, que a gente fala em vários momentos, como por exemplo o quê, gente? Queda das folhas, que eu te falo lá em bioma. Né? Se eu perdi a folha, não tem como eu perder muita água. Isso, inclusive, acontece com plantas no inverno, onde você tem a seca fisiológica em países onde o clima é muito frio. Tá? Redução da área foliar, folha menorzinha. Você tem uma folha latifoliada, uma folha largona, é uma floresta amazônica, onde você tem água pra caralho. Tá? Tem um lugar mais frio, um lugar mais seco, você vai encurtar essa folha. Tá? Então você tem uma redução. Os espinhos, que eu falei para vocês, a cutícula espessa. Tá? Tem uma questão do Enem que caiu, que trazia uma tabela de características da planta e falava que essas plantas teriam que ser usadas para repovoar regiões do Cerrado e da Caatinga. E falava que ali nessa região do Cerrado, especialmente, tinha pouca água, porque lembra que você tem uma transição, tá? E aí ele falava assim, ó, a partir disso, escolha na tabela, planta A, B ou C, qual vai ser a melhor. E a característica que definia, dá para você saber, falava que ela tinha uma folha coriácea. Folha coriácea é tipo uma folha de couro, ou seja, epiderme muito espessa, tá? A partir disso aqui, gente,
Tricoma, falei hoje de manhã, lembra? Junta ali, retém umidade. Então, você tem tricoma na folha, tricoma na gema, tricoma em tudo quanto é lugar. Estômatos encríptas, o que é? Você faz igual tá aqui, ó. Você bota o estômago, ó. Boa parte das plantas, gente, o estômago tá embaixo da folha, tá? Aí usa a cabeça. Tem planta que ela quer fazer muita fotossíntese, ela trabalha e normalmente ela tem a capacidade de pegar, ela vive só em lugar que está muito úmido, tipo gramínea. A gramínea, então, ela tá nem aí, tá? Um capim ali, ele põe o estômago em cima e embaixo. E tem planta que ela só pode ter o estômago em cima. Falei de uma planta dessa hoje, mas dificilmente o aluno chega nesse raciocínio, porque não é das plantas mais comuns. A Vitória Regia. Como que ela vai ter o estômago embaixo? Entendeu? Se ela está na água. Então, o tradicional está embaixo, isso é normal. Encripta é isso aqui, ó. Você cava um buraco, você faz um buraco, você enfia esse estômago dentro do buraco e ainda enche de tricoma para proteger ele, tá? Além disso, esse epiderme ali, gente, com muitas camadas de célula, entendeu? Então você vai ali, você traz um monte de camadas de célula e o parênquima aquífero, que eu falei de manhã. Se for capaz, a célula junta nesse tecido, um pouquinho d'água. Então isso aqui fica tudo jogado em um monte de lugar. Mas para um vestibular que pode trabalhar as xerófitas, e o Enem adora xerófitas, sempre, 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 é sempre legal você pensar nisso tudo como um conjunto. Fica muito mais fácil, beleza? E a gente avança aqui para a parte final, onde eu vou trabalhar com vocês, seguindo a mesma linha de raciocínio e estrutura. Eu não sei, né? Pelo menos assim, pelo menos na minha cabeça, a impressão que dá é que essa parte aqui, ela flui muito mais fácil, tá? Muito mais rápido, muito mais dinâmica, vamos dizer assim. Por quê? Porque é visual, né, cara? Quando eu te falo assim, ó, pensa agora num parênquima. Que dia que você viu um parênquima na sua vida? Entendeu? Agora fala, pensa numa folha. Mesmo que eu não tenha uma folha aqui, todo mundo já viu uma folha. Tá? E eu esqueci a pera hoje à tarde de novo. Mas hoje à tarde já não fazia mais parte da aula, né? Já não foi um prejuízo didático, vamos dizer assim. Tá? Meus amores, entramos no caule aqui, tão de boa quanto a folha. Tá? Quando a gente trabalha com o caule, que eu quero que vocês entendam, ele trabalha ali tanto na condução, tá? Mas também trabalha na sustentação. Lembra que a gente discutiu agora à tarde mesmo, um pouquinho mais cedo, que não tem como a seiva sair da raiz sem chegar na folha, e chegar na folha sem passar pelo caule. Então, obviamente, esse cara está trabalhando no transporte de seiva, tá? Mas ele é o principal sustentador da planta. Cuidado, não confunda, porque às vezes vão falar, mas não é a raiz também. A raiz é fixação, principalmente. A grande sustentação vem de onde, gente? Do caule. Então você pensa nele com duas funções básicas. Pensou no caule aqui, ó, sustentação, e além dessa sustentação, você tem esse cara trabalhando no transporte. Obviamente, o transporte de seivas. Beleza? A estrutura do caule externa, na minha opinião, é a mais fácil de todas. Por exemplo, folha, eu te falei ainda. Eu falei de bainha, te falei de pecil. Cara, o caule é o quê? Nó entre nó. Entendeu? Não tem, cara, não tem como você se perder nisso. Observa essa imagem aqui, você tem um caule. De todo lugar que saiu uma folha, ou seja, o lugar que tem gema lateral ali para sair essa folha, de todo lugar que sair essa folha, ele fica um pouquinho mais espesso. Parece que é como se eu pegasse uma corda, pensa assim, ó, peguei um cadarço, estiquei o cadarço, tá? Então ele tá linear, esticado. Aí eu pego esse cadarço, dou um nó nele no meio. O lugar onde tem o nó, ele fica mais cheio. Entendeu? Aí eu dou um nó no outro ponto. Os lugares onde tem, gente, essas gemas e saem as folhas, ficam mais cheios. Parece um nó, tá? Professor, então, você quer me dizer que a estrutura desse caule aqui, a região que eu chamo de nó, é de onde saem as folhas? Exatamente. Tá? É justamente ali, gente, onde o pecíolo se encaixa. Estou falando de pecíolo porque eu estou falando de uma planta eudicotiledônea, usando ela na imagem. Beleza? Então, esse lugar ali é o que se chama de nó. E o que é entre nó? Porra, tá falando o nome, gente. É o espaço entre dois nós consecutivos. Gente, esse aqui é aquele negócio que não tem nem como explicar. Chega a ser engraçado, né? Porque às vezes, ainda mais você vai botando, se for colocando no slide aqui, você vai tacando definição e explicação de tudo. Entre nó. Você repetir o quê? Espaço entre nó. Né? Porque é isso que ele faz, cara. Ele é nada mais, nada menos do que o espaço entre dois nós consecutivos. Tá? Ou seja, no espaço onde não está saindo folha alguma. Beleza? E aí que eu quero que vocês entendam. Voltando. Você nem precisa pontuar informações, né, gritantes isso, porque você já tem essas informações,
Numa das pontas do caule, o que nós temos? As chamadas gemas apicais. O que é as gemas apicais? Gente, aquela região que tinha o meristema apical, que eu te falei hoje cedo no comecinho da anatomia. Tá? Então, no seu caule, se encontra também as gemas apicais. Estas gemas apicais estão lá na ponta. Ah, se você observar aqui, ó, hoje de manhã tinha até um desenho ampliado, uma parte ampliada disso aqui, dessa gema apical. É ali que está quem, gente? Os meristemas apicais, os meristemas primários que surgem. Então é aqui nessa ponta, ó, que vai surgindo protoderme, que vai surgindo procâmbio, que vai surgindo o meristema fundamental. E conforme vai crescendo, vai trocando. A protoderme vai virando epiderme, tudo mais. Então nessa pontinha aqui, gente, ainda não é. Tá? Aqui surgem os primórdios foliares, aqui tem todas essas partes aqui do crescimento. E você tem também gemas laterais. Estas gemas laterais, elas são dormentes. E onde que ela entra no seu vestibular, quando a gente for falar de hormônio? Aí você já cansou de ver aquela questãozinha da dominância apical. Quando eu corto a apical, essa ativa. Entendeu? Então você tem as gemas laterais também, que não é assunto para agora, mas nada mais é do que um grupo de células ali também meristemáticas e com capacidade de gerar o quê, gente? Gerar ramos. Ramos, obviamente, laterais. Beleza? E aí a gente fala disso na hora das podas. Tranquilo, gente? Vamos ver o que tem dentro do caule e fechar com os tipos de caule, tá? Bem sossegado aqui também. Quando a gente avança para a estrutura que tem dentro do caule, cara, bem de boa, tá? Bem de boa o quê, professor? O que você está dizendo que é bem de boa? Cara, o que você vai ter aqui, ó? 3 grandes regiões. Adivinha quem está por fora de tudo sempre? Epiderme. Cara, chega a ser hilário, né? Por quê? Porque a gente acaba trabalhando, entendendo toda essa estruturação, ó, de repeteco. Por isso que eu fiz questão de trabalhar a epiderme hoje cedo com vocês. Bem? Essa epiderme aqui reveste ele por fora, tá? E aqui, o que a gente pode ter nessa epiderme? Isso aqui eu quero que vocês entendam que está relacionado principalmente a caule jovem, que eu vou te falar agora. Caule jovem ali, você pode ter bastante estômato, entendeu? E você pode ter o quê? Tricoma também, tá? Então, nessa epiderme aqui, você pode encontrar estômatos e tricomas. Todos eu vou encontrar, professor? Não. Especialmente as plantas que tiverem crescimento secundário, pensa comigo, a planta tiver crescimento secundário, já foi embora a epiderme. Já taquei suber em cima. Eu vou ter estômato ali para quê, gente? Só se ela tivesse a lenticela ainda, o que não é o caso de todos. Beleza? Então, a gente está falando dessa epiderme. Quando você avança, você tem uma região chamada de córtex, tá? E aqui eu quero que você observe bem o desenho e entenda o seguinte. Se eu te der uma imagem dessa aqui, ó, do lado, essa mais verdinha, galera que tá vendo de casa, mais da direita, se eu te der uma imagem dessa para achar essas estruturas, eu tô te sacaneando. Porque isso aqui é de uma monocotiledônia. Eu te falei lá na aula do começo da semana que é tudo bagunçado, ela não segue um padrãozão. Então as coisas, se tem tudo aqui na monocotiledônia, isso aqui é tudo misturado. Tá? Quando você vai para eudicotiledônia, é essa estrutura aqui, ó, essa num tom meio, sei lá que tom que é esse, né? Mas o tom que não é meio verde, essa aqui, gente, é uma que você consegue enxergar um padrão. E nesse padrão aqui que eu quero que vocês entendam, córtex, tudo quanto é coisa, lembra da fisiologia, cansando de falar córtex. Córtex é sempre o quê? A periferia, tá? Lógico, essa parte que está abaixo da epiderme, tá? Então essa camada de tecido que está abaixo da epiderme. Meus amores, é aqui que se vai se concentrar esses meristemas. Ele deriva do meristema fundamental. Então, é aqui que vai se concentrar aqueles tecidos, colênquima, esclerênquima, tá? E o parênquima, obviamente, né? Que você não precisa esquecer nunca dele. Então, você tem aqui colênquima, esclerênquima e parênquima. Tudo isso nessa região chamada de córtex. Então, o córtex, por ele derivar ali, tudo que vem dali derivou do meristema fundamental, então nós temos os tecidos de preenchimento ali presentes. Nós temos parênquima, nós temos colênquima e também temos esclerênquima. Tudo isso, ó, o parênquima é inegociável, o colênquima tende a estar aqui nas partes mais jovens e depois, em algumas partes, tende a aparecer quem, gente? O esclerênquima. É o mesmo esquema que você viu hoje cedo. E eu quero que você pense o seguinte, às vezes alguns de vocês, gente, vocês são tão inseguros da botânica, às vezes de vocês mesmo, com medo de fazer um exercício desse,
Que às vezes, na hora que você começa a entender, você fala, pô, parece que eu já vi isso, parece que é de boa, parece que eu já falei. Aí você fica, às vezes, acho que eu tô viajando. Não, é de fato que a gente já falou, entendeu? Então aqui não tem novidade nesse ponto, tá? Você tem o cilindro vascular, e obviamente caberia eu chamar de cilindro se eu estiver considerando quem, gente? Se eu estiver considerando eu de cotiledônio, porque aí você tem isso aqui como se fosse um cilindro, tá? Que é o chamado feixes em anéis, tá? Ou feixes circulares. O feixe dessa porcaria aqui, ó, da verdinha, é tudo espalhado, velho. Entendeu? É xilema para cima, para baixo, floema para cima, para baixo, é tudo misturado. Isso aqui é um feixe desordenado. Eu falei disso para você. Então você não consegue reconhecer aqui. Aqui não, cara. Você tem um feixe cilíndrico, tá? E esse feixe cilíndrico aqui, ó, ele tá sempre, sempre, sempre ordenado. Então o cilindro vascular, ele só é cilindro de verdade onde, gente? O de cotiledônio. No outro é só vascular, tá? Então esse cilindro vascular é onde eu encontro, obviamente, floema e xilema. Os amores, pensem comigo aqui, ó. A gente vai encerrar em caule, e agora só depois que eu te falar os negocinhos, os tipos de caule, a gente vai encerrar aqui. Então, por exemplo, dos vegetativos, hoje, a gente não falou da raiz, falarei da raiz. Só que, cara, a gente falou de dois. Repara, é epiderme, parênquima, floema e xilema. Para todo mundo. Não tem, sabe? É a mesma coisa. Olha da folha. Entendeu? Tinha floema e xilema no meio, epiderme por fora e parênquima preenchendo. A mesma coisa aqui. Aqui só vai estar calcolênquima e esclerênquima, você precisa de mais resistência. Simples aqui. No cilindro vascular, quem vai estar aqui no meio? O xilema e o floema. Mais uma vez. Tá? Lembrando que nesse ponto aqui, meus amores, vale a pena você fazer o adendo. Isso é um dos diferenciais estruturais para se reconhecer uma eudicotiledônia e uma monocotiledônia. Sendo bem sincero, esse é um dos preferidos do vestibular quando ele quer te ferrar. Porque a maioria dos alunos nem lembra disso aqui, entendeu? Da folha, às vezes você lembra. O das nervuras é o mais fácil, das raízes é muito fácil. Às vezes das pétalas você consegue lembrar, mas esse aqui normalmente é o que a galera despreza, tá? Então lembra que isso é um diferencial entre as duas. Beleza? E para fechar, você tem um meio. Pensa mais uma vez igual você vê em órgãos, tá? Região do meio, região medular. O meião ali é uma região que eu chamo de região medular. Ah, então seria a medula, professor? Exato. Então, seria a medula. Eu te dou uma chance de adivinhar aqui que está preenchendo a medula, que aquele monte de célula. Gente, você bateu o olho num desenho desse, é um monte de célula igual. Você não precisa ter medo. Eu estou falando do quê? Parênquima sempre, cara. Então a medula é predominantemente feita do quê, gente? Feita de parênquima. Fala para mim, de verdade, mas eu quero que você seja sincero. É difícil a estrutura? É tudo repetitivo, cara. É uma questão de você estudar na ordem certa, facilita demais, tá? Pra gente fechar, a gente vai falar dos tipos de caule, que, igual da folha, na minha opinião, é a parte mais gostosa, tá? Galera, você tem alguns tipos de caule, a gente começa com o trivial. O que é o trivial? A árvore zona, o tronco, tá? Caule do tipo tronco, aquele caule madeirão mesmo. O caule que a gente usa como exemplo aqui, quando eu vou te falar de crescimento secundário, aquelas madeiras cortadas que eu estava trabalhando com vocês ali, é tudo esse caule do tipo tronco, gente. Esse é um caule que a gente chama ele muitas vezes de caule lenhoso. Lembra de onde vem o lenho? Do xilema secundário. Então é a madeira de fato, tá? O famoso caule de árvore. Você pensou no caule de árvore. Ah, que árvore tem isso? Árvore, né? Pensa em alguma árvore, tipo mangueira, seringueira, qualquer planta dessas aí, tranquilo você pensar nisso, tá? Você tem um bem famoso que é o cladódio, inclusive já te falei dele agora há pouco na folha. O cladódio é o caule dos cactos, tá? Que ele é um caule verde, ele é um caule fotossintetizante, e ele é um caule, gente, que ele vai ter o quê? Bastante água. Então ele tem parênquima aquífero, além de parênquima clorofiliano. Entendeu? Então ele é um caule ali que vai adquirir uma grande quantidade desses dois parênquimas especializados para poder fazer tanto a proteção quanto o armazenamento, tá? Por quê? Porque lembra que ele vai ter ali uma proteção, a água acaba protegendo o impacto, mas o armazenamento, isso no tudo, e esse cara vai ser fotossintetizante, ele precisa cumprir o papel que era da folha, porque a folha virou espinho para proteger todo mundo. Se tem um caule do tipo colmo, o que é o caule do tipo colmo? Gente, tipo a cana-de-açúcar, é aquele que tem o nó e o entrenó mais bem definido, tá? Se vê certinho, se pegar a cana-de-açúcar aqui, ó, se fizer um desenho dela, tá? Você tem assim, ó, certinho estes riscos aqui, ó, tá? Esses risquinhos estão representando para vocês, você consegue ver aqui, ó, esses risquinhos seriam o quê, gente? O nó. Se vê a cana-de-açúcar, bambu,
né? As florestas, bambuzal e tudo mais, é bem visível, inclusive, tá? Então ele é um caule ali, gente, que você consegue observar bem fácil essa diferença. Muitas vezes é confundido com o estipe. Toma cuidado, tá? O estipe, meus lindos, ele é o caule de quem? Das palmeiras ali, dos coqueiros. Ele também apresenta esses nós e entre nós bem definidos, só que tem uma diferença gritante entre os dois. Dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui é a cana, tá? Da cana aqui, ó, principalmente você vai vendo, desses nós aqui, ó, em alguns você pode ver, ó, tipo esse que tá para cima, aquele que está lá atrás, nessas duas da frente ele não tá, porque tá justamente usando para mostrar o nó entre nó, mas você tem folhas saindo. Aqui no caule de estipe saem todas do topo. Esse é um diferencial. Todas as folhas do coqueiro da palmeira saem lá de cima. Tá? Então esse é um diferencial grande dos dois, embora os dois sejam riscadinhos. Então o risco, às vezes, ali, né, confunde o aluno. Mas, sem dúvida alguma, o grande diferencial é a disposição de onde você tem essas folhas. Né? Só sai do ápice. Aqui no caule do tipo como, não. Tá? Ela sai de cada nó e entre nó. Beleza? Tranquilos? Caule do tipo haste. Verdinho, frágil, fotossintetizante. Alguns podem ser de outras cores. Tá? É o famoso caule das hortaliças, das herbáceas. Aquele caule que você pode comer que não tem problema algum. Se você pegar uma salsinha, digamos que alguém te deu a tarefa de picar uma salsinha para colocar numa comida ali. Você pode tirar as folhas ali e picar, você pode picar ela junto com o caule. Ninguém vai morrer e quebrar o dente por comer aquele caule. Por quê? Porque ele é um caule do tipo haste. Aqui no exemplo, quem que nós temos aqui, gente? Manjericão. É um caule que não é lenhoso. Entendeu? É um caule que ele não tem, ele é extremamente flexível, tá? Em vários deles, inclusive, se ele for verdinho, ele ajuda na fotossíntese, ele ajuda no processo de fotossíntese, se ele for verde, tá? E por fim, você tem um estolão. Esse estolão aqui, ele é um caule que cresce horizontal, tá? Então esse caule aqui, gente, ó, ele tá se esticando horizontalmente, ou seja, ele cresce rente ao solo. E o que eu quero que vocês pensem, esse aqui fica mais fácil. Bora o desenho te dar uma ideia, te mostra ele bonitinho. Fica mais fácil eu desenhar ele para vocês. Ó, imagina que isso aqui é o solo, bem? E esse caule do tipo estolão, ó, ele vai crescendo aqui, ó, paralelo ao solo. Entendeu? Ele cresce paralelo ao solo. E aí, alguns pontos aqui, gente, ele cria alguns lugarzinhos de fixação. E segue a vida, tá? E assim, ó, cria aqui alguns pontos de fixação. Então, ele vai se propagando. Cara, ele faz uma propagação gigantesca, 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 né? Então, você tem esse caule ali, com os estolões, indo para tudo quanto é lugar. Você tem várias plantas ali, então eles vão fazendo uns brotinhos e ramificando. E como ele cresce para o lado, aí ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Aí sai uma gema, ajuda a formar, faz tipo uma raiz ali, você está aumentando a população dessa planta e espalhando lá. Belezinha, pessoas? Dúvida em relação a isso? Tranquilos? Estão mais sossegados e seguros quanto a isso? Tá? A gente, na próxima aula, na segunda-feira, a gente fecha o restante dos órgãos e aí, na sexta-feira, a gente trabalha a fisiologia vegetal. Beleza? Tranquilos? Beijo pra vocês, meus amores. Bom, agora eu acho que é bom descanso, né? Que eu já falei bom descanso pra vocês umas 10 vezes essa semana, né? E vocês ainda não foram descansar, né?